Bom dia, queridos, graça e paz. Que alegria estar aqui nesta manhã, num domingo tão especial e tão profético para a nossa nação, não é verdade? Antes de qualquer coisa, receba aí o meu abraço neste domingo, né? Um beijo no teu coração. É muito bom tê-lo aí conectado conosco nesta manhã para mais um culto em live. Nós não estamos juntos, né, reunidos no templo, claro, mas nós estamos com certeza pertinhos, juntos no coração, um só espírito, uma só linguagem, neste dia tão gostoso em que Deus nos proporciona a vida, né? Este é um dia que aprove a Deus escolher para que você estivesse vivo sobre esta terra, e agradecemos a Deus por estarmos aqui. Eu gostaria de orar com você neste momento, né, dando início a esse nosso culto em live, para que o Senhor possa ministrar profundamente as nossas vidas, o Espírito Santo encontre liberdade nos nossos corações. Ore comigo. Querido Pai, nós declaramos em nome de Jesus Cristo que a presença doce do Espírito Santo seja conosco nesta manhã, nós sejamos tocados por Ti e a palavra do Senhor venha de encontro com as nossas vidas, com as nossas necessidades. Nós também queremos Te dar, Senhor, o louvor, a honra, a gratidão. Seremos cuidadosos nesta manhã, Senhor, em atribuir a Ti tudo isso, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Em nome de Jesus Cristo, declaramos as boas-vindas ao Espírito Santo, tomando conta de tudo aqui nesta manhã. Senhor, neste tempo de louvor que teremos, onde estaremos também ouvindo a Tua palavra, enfim, Senhor, tudo aquilo que nós nesta manhã estamos aqui prontos para entregar e receber do Senhor, seja para a Tua glória. Nós Te agradecemos por este dia que o Senhor aprove nos dar, meu Deus, o ar para respirar. Te louvamos por isso. Alcança todos aqueles que estarão ouvindo, Senhor, que estão neste momento conectados, e os que estarão ouvindo esta ministração, Senhor, em uma outra ocasião, em casa ou no carro ou em algum outro lugar, Senhor. Nós declaramos que as bênçãos do Senhor possam alcançar todos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Que bênção. Eu quero ter um tempo com você de louvor, de adoração neste momento, né? Onde nós vamos estar adorando o Senhor, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. E eu sei que Deus tem algo muito especial. Dê o seu melhor, dê a tua adoração com todo o teu coração neste momento. Apresente-se como um sacrifício vivo diante do Senhor. Daqui a pouquinho nós nos vemos novamente e quero estar assim, quero estar aqui totalmente entregue nas mãos do Senhor, para que você seja totalmente encharcado da presença doce do Espírito Santo. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Te adoramos. Louvar ao Senhor, cante mais alto que os ruídos, mais alto que os medos. Vamos louvar e adorar o nosso Senhor nesta manhã. Mais alto que os ruídos.
Senhor. Nada vai nos separar do teu amor, nem morte, nem vida, nem potestades. Nada irá nos separar do teu amor, Senhor. Tu és maravilhoso, amado, Príncipe da paz. Hoje venho ante a ti, Senhor, e lanço os meus sonhos aos teus pés. Faz o que você sempre sonhou. Confio em ti somente por quem és. Aos teus pés, Senhor, eu estarei, pois não há lugar melhor pra te adorar. Faço uma promessa a ti, meu rei, rendo minha vida, tudo eu darei. Emanuel, Deus conosco, contigo eu nada temerei, contigo eu nada temerei. Aos teus pés, Senhor, eu estarei, pois não há lugar melhor pra te adorar. Faço uma promessa a ti, meu rei, rendo minha vida, tudo eu darei. Emanuel, Deus conosco, contigo eu nada temerei, contigo eu nada temerei. Emanuel, Deus conosco, contigo eu nada temerei, contigo eu nada temerei. Não quero nada, pois tua morte ali na cruz é o que me basta, é o que me basta. Não quero nada, ergo louvor a ti, Jesus, é o que me basta, é o que me basta. Não quero nada, pois tua morte ali na cruz é o que me basta,
Oh, meus queridos, ficou aí, não estava saindo o meu áudio, não é verdade? Pronto, agora já está novamente conectado, me desculpe aí. Eu estava dizendo, e eu vou repetir a vocês, que agradecemos a Deus por este momento de louvor, de adoração, esse momento tão lindo, tão especial, né, onde nós podemos exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu também estava agradecendo a Deus pela vida da Alexandra, do Marcos, mãe e filho, né, uma linda família diante do Senhor, uma linda família sacerdotal, uma família que adora o Senhor, onde também o esposo da Alexandra é um levita, um músico que também adora a Deus. Enfim, muito obrigado pela vida de vocês, amém? E eu quero compartilhar algo com vocês, queridos, neste dia. Diante de tantas coisas que nós temos visto e ouvido durante essa semana e nas semanas anteriores, né? O Senhor foi colocando uma palavra no meu coração e o tema é fé em ação. Repita comigo isso, fé em ação. Quando eu falo em fé, a fé, ela é algo que está sempre em ação. Se ela não estiver em ação, na verdade, tudo aquilo que nós estamos gerando não acontece. E o apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, onde encontramos os principais princípios doutrinários mais enfáticos, ele explica que ser um cristão, na verdade, é viver a nova vida em Cristo Jesus. E num texto muito lindo dessa epístola, que é Romanos capítulo 12, versículo 3, a parte B, diz lá assim: segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Parte B do versículo 3 do capítulo 12 de Romanos, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Neste ensinamento encontra-se o fato de que Deus ele entregou uma medida de fé individual para cada um dos seus filhos. E essa medida de fé é a chave, queridos, para a gente conquistar tudo aquilo que de outra maneira, no mundo natural, no mundo físico, onde nós estamos, seria impossível. Nós precisamos gerar isso, primeiramente, no mundo espiritual. Provavelmente você pensava que talvez não tinha fé, mas essa fé, esta fé que eu estou compartilhando agora, ela está em sua vida e ela entra em ação através da palavra de Deus. Lembre que o tema é fé em ação. Nós já estamos começando a entender que a fé entra em ação como? Através da palavra de Deus. Na medida em que você mantém um contato com as Escrituras, a sua fé ela irá crescer tanto que você ficará surpreso com tudo aquilo que Deus vai fazer através da sua vida ou com tudo aquilo que você poderá fazer em Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, então é um texto que está em Marcos 11, 23, eu quero ler aqui com vocês, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será feito. Nós estamos falando aqui de fé, que se você não duvidar em seu coração, tudo aquilo que você declarar em fé vai acontecer. E o conhecimento, queridos, da palavra de Deus produz essa segurança interior dentro de nós que nos motiva a gente viver e a fazer firmes confissões sobre aquelas coisas que nós cremos, que nós queremos alcançar. E automaticamente essas confissões, elas se transformam em um decreto no mundo espiritual e com certeza você será respaldado aqui no reino físico, no mundo natural. Por quê, pastor? Porque é como que se os anjos, queridos, eles tomassem essas palavras e eles atuam através delas. O Senhor nos ensina a não duvidar em nossos corações e isso significa que nós não devemos, queridos, ficar sendo levados com os ventos de doutrina de um lado para o outro, mas
Em contrapartida, nós devemos nos manter firmes e inabaláveis naquilo que nós pronunciamos, naquilo que nós acreditamos. Veja o que Jesus disse a respeito, através dessa fé ainda. Eu quero ler mais um texto com vocês, que está em Mateus capítulo 17, versículo 20, que diz assim: em verdade, vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e passará, e nada vos será impossível. Uau! Queridos, um grão de mostarda é a menor de todas as sementes que existem. Pode-se comparar o tamanho dela com a cabeça de um alfinete. Aliás, nesta manhã eu trouxe para você ver o tamanho de um grão de mostarda. Vou tentar aqui te mostrar, aproximando bem pertinho da câmera, para ver se você consegue visualizar um grão de mostarda. Ele está aqui entre os meus dois dedos aqui, olha, polegar e o indicador. Consegue ver? Não? Esse é o grão de mostarda. Eu vou ver se, eu acho que tem um pouquinho maior aqui. Deixa eu ver se eu acho um pouquinho maior, um outro grão de mostarda para você ver. Eu acho que esse aqui é um pouquinho maior. Consegue visualizar ele aí? Olha aqui, bem pertinho da câmera. Esse é um grão de mostarda. Aliás, eu tenho alguns aqui, eu vou até mostrar para você na palma da minha mão. Vamos ver se você consegue vê-los aqui na palma da minha mão. Opa, está caído aqui. Olha só, esses são os grãos. Oh, meu Pai do céu, é tão grande, né? Tão pequenininho que a gente nem consegue enxergá-los. E é assim, queridos, que, segundo esse texto de Mateus capítulo 20, esse grão de mostarda, uma das menores sementes que existe. E o interessante é que o Senhor Jesus, ele compara aqui, né, ele toma como exemplo aquilo que existe de menor, como uma medida de fé. Eu acho isso muito interessante, muito incrível. E ele usa isso, queridos, para nos ensinar a conquistar o que é maior. Imagine, ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes, as sábias para confundir as tolas, ou melhor, as tolas, né, para confundir as sábias. Que coisa! E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Deus, ele não pede para a gente começar com uma fé grande. Aliás, se você perceber no livro de Romanos 12:3 que nós lemos, aonde diz que Deus deu uma medida de fé e repartiu para cada um. Ele não começa com algo grande, mas com uma fé tão pequena como a cabeça de um alfinete, o qual, à medida que você vai se expondo à palavra de Deus, essa fé vai crescendo, até podendo alcançar aquilo que é impossível ou que seria impossível alcançar. Eu quero nesta manhã, queridos, convidar você a entrar nesta dimensão de fé. E o que significa então, pastor, entrar nesta dimensão de fé? Entrar nessa dimensão de fé é entrar no coração de Deus e mover a sua mão para conquistar as maiores bênçãos. Você entra no coração de Deus e através da sua fé, a mão de Deus começa a agir, começa a se mover a seu favor, e elas vai fazer com que essas bênçãos tornem realidade sobre a sua vida, sobre a nossa vida. A fé, queridos, é o resultado de nós estarmos na presença de Deus diariamente, pois através dessa intimidade, desse relacionamento com o Senhor Jesus, Ele nos revela nas Escrituras qual é a direção que Ele tem para o nosso futuro. Assim sendo, você saberá o que Ele quer, o que Deus quer para você. Por quê? Porque os desejos do coração de Deus, quando você está conectado com o coração dEle, são colocados dentro do seu coração. Eu diria que, não obstante, você deve fixar, queridos, metas concretas, sonhos, desafios e
todas as suas orações deverão ser bem específicas, porque quando nós fazemos isso em fé, Deus, Ele se move a nosso favor, Ele age ao meu favor, Ele age ao seu favor, Ele se manifesta em nossa direção. Tem um outro texto que eu quero ler ainda, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Todo aquele, queridos, que deseja ter uma vida, uma família, um ministério de sucesso, deve viver sempre nesta dimensão de fé, pois é através dela que o nosso relacionamento com Deus se fortalece todos os dias e todos os sonhos podem ser conquistados. Eu estou falando sobre fé porque nós estamos vivendo num momento, queridos, tão difícil, tão caótico, aonde se nós não exercitarmos a nossa fé, nós seremos sucumbidos diante de tantas notícias, diante de tantas desgraças, diante de tantos acontecimentos ruins. A fé, ela está acima dos nossos sentidos, ou seja, de qualquer senso comum na nossa vida. Ela nasce no coração por meio da palavra de Deus, segundo nós vimos aqui que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, vem pela pregação. Quando nós estamos nos expondo à palavra, a palavra começa a entrar dentro do nosso coração e a nossa fé vai crescendo. E eu queria dizer algo, queridos, que um coração simples, um coração diante de Deus, ele atrai a fé. Um coração submisso ao Senhor atrai a fé. Deus, ele se encarrega de criar as circunstâncias para que a sua palavra, para que a palavra dele chegue à sua vida ou à vida daqueles que têm fome e sede de justiça, como diz a mesma palavra. E o Senhor, nesse momento, nos sacia com a sua verdade. Eu diria que, em geral, o ser humano, ele tem uma tendência de ser guiado por uma visão, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele sente, e não por fé. Isso já é uma tendência natural de todo ser humano, apegando-se ao que ele está vendo, apegando-se ao que está por trás de um sistema, mas na verdade, nós não podemos nos esquecer, queridos, que por trás desse sistema de coisas visíveis, existe um reino espiritual invisível mais real e eterno do que nós possamos imaginar. Nós não podemos andar por aquilo que nós vemos ou por aquilo que nós sentimos, mas nós precisamos andar por aquilo que nós cremos, precisamos andar pela fé. Pela fé. A fé, ela nos relaciona, ela nos conecta com o mundo invisível e eterno, pois para entrar nesse mundo, queridos, nesse mundo eterno, nesse mundo visível, primeiro nós precisamos passar, é claro, pela experiência do novo nascimento. Nós precisamos confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, crer de todo o nosso coração que Ele ressuscitou dos mortos e que hoje Ele está vivo no nosso coração. Esse é o primeiro passo para que essa fé comece a ser desenvolvida, crescida dentro do nosso coração. E automaticamente, à medida que nós vamos nos expondo à palavra, essa fé, ela entra em ação, ela entra em operação. A respeito disso que eu acabei de falar, de um novo nascimento, de nascer de novo, Jesus, ele disse a Nicodemos, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 3, em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso faz me lembrar o nascimento de um bebê. Assim como um bebê que é recém-nascido, com uma semana de vida, por exemplo, ele abre os seus olhos primeiro, depois ele começa a descobrir ao seu redor o mundo que existe ali. Depois ele vai experimentando, depois do novo nascimento, depois que ele abriu os olhos, ele vai crescendo, vai se tornando uma criança, adulto, passa pela juventude, é claro, antes,
E nós também, queridos, nós, filhos de Deus, depois que nós experimentamos o novo nascimento, nós começamos a abrir os nossos olhos para ver o mundo espiritual onde o Senhor reina, para ver como que Ele age, para ver como essa fé está em ação. E é notável que à medida em que o bebê cresce e ele se transforma num menino, nasce nele o quê? Um desejo de possuir as coisas, de obter coisas, né? E quando ele já é adulto, ele pode então empreender forças para conquistar os seus sonhos. Mas isso é um processo. Ele só vai desejar as coisas depois que ele começa a ter entendimento, e no reino espiritual é a mesma coisa. Quando nós nascemos para a vida no Espírito, acontece algo semelhante. Inicialmente nós começamos descobrindo as mais ricas bênçãos do mundo de Deus, e como meninos nós podemos apalpá-la, mas quando nós amadurecemos, podemos nos lançar rumo a essas conquistas dos nossos alvos, dos nossos sonhos, das nossas metas, porque primeiro nós vemos e depois nós possuímos. Aliás, esse é um princípio, ver e possuir. O que você vê no mundo espiritual já lhe pertence. Se você consegue enxergar as coisas no mundo de Deus, essas coisas já são suas. Esse é um princípio, queridos. Nós vemos no mundo espiritual e depois nós possuímos e depois nós conquistamos. Logo, o que você vê no mundo espiritual já é seu, já lhe pertence. O milagre acontece quando você o vê. Ver é possuir. Repita isso comigo. Ver é possuir. Isso é fé, queridos. A fé, ela nos tira de um contexto humano e ela nos transporta para os portais, para os umbrais eternos de glória divina. Aleluia! Nós somos levados a uma outra dimensão. Em sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse de uma maneira tão linda, tão magnífica, no versículo 3:18 de 2 Coríntios: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Oh, meu Pai! Como acontece, queridos, essa transformação aqui que o apóstolo Paulo está se referindo em Coríntios, capítulo em 2 Coríntios 3:18. Na verdade, acontece semelhante à metamorfose que vive a largata para transformar-se em uma borboleta. Nós estamos vivendo um tempo aqui em casa, várias lagartas, esses dias nós vimos elas se transformando, elas entram nos seus casulos, transformando-se em borboleta, um processo. E ao buscar, queridos, a intimidade com o Espírito Santo, ainda que você se sinta uma pessoa indigna, com muitas ataduras, com batalhas em sua mente, por pensamentos no seu coração, desejos impuros que às vezes tentam lhe atacar, ao buscar essa vida de intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, você vai se abrindo, ou abre-se essa vida do Espírito, e essas coisas que o incomodam, essas coisas que estão te aborrecendo, que estão tentando te obstruir na presença do Espírito Santo, essas coisas elas vão sendo dissipadas e você vai entrando numa nova dimensão e começa então um desenvolvimento espiritual na sua vida. Mas quando você se desprende dessa velha natureza, deixa todas essas coisas de lado, você então passa por essa metamorfose, e é nesse momento que você sente uma mudança dentro de você, e você já não age pelas coisas que você vê, que você sente, pelas coisas que você ouve, mas você começa a agir pela fé, você começa a agir com um coração voltado, acreditando no impossível diante de Deus, e aí de uma pessoa natural, você passa a ser uma pessoa espiritual. Quando se cultiva, queridos, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, aprende-se a se movimentar nesse plano espiritual, o qual pertence no território de Deus. Coisas lindas acontecem. Você então poderá falar uma nova linguagem, a linguagem do seu reino,
a linguagem do Espírito Santo, a linguagem dos sonhos. E aí você então começa a caminhar na direção do seu espírito para que a sua vida ela possa manifestar essa transformação que está acontecendo dentro de você. Eu diria que fé é deixar nossas debilidades e fraquezas aos pés da cruz de Cristo para nos revestir de toda a fortaleza, queridos, invisível do Espírito Santo de Deus. Isso é fé. Você deixa tudo ali aos pés do Senhor Jesus. Todos, sem exceção, nos desviamos e tomamos, queridos, muitas vezes um caminho equivocado, um caminho que nós não deveríamos estar seguindo, e a influência do mundo que nos vai levando às vezes, ou nos havia levado a um abismo de destruição. E se você se deixar ser levado neste momento por essa influência do mundo, se você ficar conectado muito na televisão, nós vimos um ministro aí na televisão dizendo: desligue um pouco a televisão na sua casa, pare de ver tantos noticiários, porque se a gente fica vendo, ouvindo, começa a sentir todas essas coisas, a nossa fé, queridos, começa a entrar, ela começa a reduzir-se, a incredulidade começa a bater no nosso coração, e nós não podemos permitir isso. Deus, Ele teve misericórdia, e eu creio que Ele está tendo misericórdia de nós diante de um povo que está se arrependendo diante dEle. Ele tem nos dado o entendimento para compreender a nossa condição e abrir o nosso coração para Jesus Cristo, a fim de que Ele more para sempre dentro do nosso coração e Ele viva dentro de nós, e a gente possa exercer esse poderoso Deus que está vivendo nas nossas vidas pela fé. E aí nós entendemos, enfim, queridos, que Jesus Cristo tomou o nosso lugar, recebendo o nosso castigo, aquele castigo que nós merecíamos na cruz. Ele tomou aquela ata de decretos escrita contra cada um de nós e anulou na sua cruz. E ali Ele quebrou todo o espírito de maldição que nos perseguia, destruindo tudo isso para que isso não faça mais a gente tropeçar em nada, queridos. Mas nós precisamos colocar a nossa fé em ação, a nossa fé em ação. Ele tomou o nosso pecado, Ele o concentrou em sua própria vida, absorveu tudo lá na cruz do Calvário, chegando à cruz assim como nós éramos, debaixo de um juízo de maldição, e Ele transformou tudo em bênção. O apóstolo Paulo, ao compreender esse real significado, queridos, da cruz do Calvário, ele disse assim, algo muito importante que está em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse meu viver que hoje eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo, ele entendeu esse significado da cruz do Calvário, e ele entendeu que a morte de Jesus Cristo representava a sua morte. Ele entendeu que a morte de Jesus Cristo representava a morte de todos os seus delitos, de todas as suas fraquezas, e o seu passado. Ele sabia que estava sendo crucificado, ou que havia sido crucificado na cruz juntamente com Jesus. E mais adiante, em Gálatas ainda, 6,14, você vê o apóstolo Paulo dizendo assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Uau! Que revelação! Que impressão no interior dele de ter passado pelo novo nascimento e agora viver uma vida na dependência do Senhor, confiando totalmente em Cristo Jesus. Queridos, a cruz do Calvário, ela não foi uma experiência momentânea para o apóstolo Paulo. Cada dia ele ia a essa cruz, crucificando a sua carne com as suas paixões, os seus desejos, as suas vontades. E aqui nós vemos que ele foi vitorioso. Pelo quê? Pelo poder da cruz de Cristo, no qual ele não só foi vitória. A cruz, queridos,
ela não só foi vitória para Paulo. A cruz, ela não só foi vitória para tantos homens de Deus, mas especificamente nesse caso de Paulo, além de ter sido vitória para ele, a Bíblia diz que ela também foi vergonha e derrota para os demônios. Nós já vencemos todos os poderes do inferno, quando nós vencemos todos os poderes do inferno, quando nós estamos crucificados com Cristo na cruz do Calvário. E isso, queridos, está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestade, expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Que tremendo! Que tremendo! Jesus, ele tomou esses argumentos, ele arrancou-os de nós e os cancelou na cruz, aniquilando para sempre toda a ata de decretos que era contra mim e contra você. Oh, meu irmão, nós precisamos viver essa vida em Cristo Jesus. Nós precisamos desfrutar disso. E foi por isso mesmo que Paulo disse ainda em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Diante disso, queridos, fé significa sair de um mundo de fracasso, de derrota, para andar, eu diria, em ruas sólidas de sucesso, de conquista, de prosperidade. Nós saímos de uma rota de destruição, de morte, de doença, e entramos em ruas sólidas, queridos, de fé, de prosperidade, de cura. A fé é transformar o absurdo em algo lógico. A fé é transformar aquilo que é impossível em algo que é possível. Ela transforma o vil e o menosprezo, queridos, em algo útil. Isso é o que a fé faz, nos abençoando, deixando sobre nós as bênçãos do Senhor. O próprio Senhor, Ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior rios de águas vivas fluirão. E Ele disse isso a respeito ao Espírito que haviam de receber os que creem, os que nele crescem. João 7,38. Olha como começa. Jesus está dizendo: quem crer em mim. Crer é fé. Se nós, queridos, declaramos, depositamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, aqui diz que rios fluirão, rios de águas vivas fluirão no nosso interior. Teremos o respaldo do Senhor em todas as ocasiões. Meu amado, o verdadeiro cristão, todos aqueles que professam Jesus de verdade, têm um gozo permanente em seus corações, não olha para o exterior, porque o gozo, essa alegria vive dentro dessa pessoa, vive no seu interior. E diante de todo o caos, diante de tudo que nós estamos vivendo, queridos, nós precisamos desfrutar da paz do Cristo que vive dentro de mim, dentro de você. Nós precisamos exercitar essa fé que se manifesta em nossas vidas, como diz aqui, como eu acabei de falar, como eu acabei de compartilhar com vocês, queridos, nesse texto dos rios de águas vivas fluindo do nosso interior. Isso é vida, isso é alegria, isso é gozo. Mas para isso nós precisamos fazer com que a nossa fé esteja em ação. E a fé, ela é para ser usada nesse momento, no momento caótico, no momento em que nós estamos vendo tantas coisas contrárias, dizendo que nada vai dar certo, que o impossível está aí, que o possível não vai acontecer. É nesta hora, queridos, que nós colocamos a nossa fé em ação, e é nessa hora que o milagre se manifesta, porque nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, sentindo, mas por aquilo que nós cremos. A nossa fé em Cristo
a nossa fé no Senhor Jesus. Tenho certeza que você deve conhecer pessoas gangorras. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Ou pessoas elevador. Elevador é aquela pessoa que um dia ela se sente que está lá nos umbrais da glória, lá em cima, né? Em outro dia ela se sente nas profundezas lá embaixo do abismo. Um dia ela tem um bom ânimo, se sente assim como se pudesse conquistar todas as coisas, e no outro dia parece que a vida dela não tem sentido. Num dia ela está lá em cima, no outro dia ela se deprime. Num dia ela crê que ela pode conquistar tudo, no outro dia ela se sente a pessoa mais indigna, mais miserável, não consegue conquistar nada. Queridos, as pessoas de fé, elas conseguem manter-se firme na solidez da promessa dada por Deus em sua palavra. Por isso nós precisamos estar conectados o tempo todo com a palavra, porque é essa palavra que vai nos dar essa solidez. E uma pessoa de fé que está conectada com essa palavra em Jesus Cristo, permanece sólido na promessa, a promessa de Deus. Deus tem nos dado tanta promessa, que se você olhar para o Salmo 91 neste momento, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, se você está ali diante do Senhor, você vai ver quantas bênçãos o Senhor promete. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. O Senhor te guarda o tempo todo. Aleluia. Esse é o momento para você exercitar a sua fé. Eu diria, queridos, que sabem, existem muitas pessoas que, como eu diria, sabem que o sucesso não depende de circunstância. Quem são essas pessoas? As pessoas que creem, as pessoas que confiam no Senhor, as pessoas, queridos, que sabem que o sucesso não depende da circunstância, são as pessoas que vivem firmados naquilo que Deus falou, através da sua palavra, aquilo que Deus ministrou aos nossos corações através das Escrituras. Lá no Velho Testamento, quando nós falamos de fé, é impossível não se lembrar de um homem chamado Abraão, o pai da fé. Porque Abraão, ele é um exemplo, queridos, de uma pessoa. Abraão é o exemplo de um homem contundente disso, um homem que ele, a despeito de todas as coisas, diante das circunstâncias, ele creu na promessa de Deus, ele acreditou na promessa de Deus, promessa que Deus havia colocado em seu coração, a promessa que Deus havia colocado dentro dele. Deus lhe prometeu que a sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Grande seria a multidão, ou as multidões que ele, ou que ninguém poderia contar. Os anos passavam, o seu corpo envelhecia, as circunstâncias pareciam lhe dizer o contrário, mas ele não se debilitou da sua fé e se manteve firme, apegado à promessa que ele havia recebido, e Deus lhe deu a vitória, e Abraão se tornou, queridos, o pai das nações. Abraão se tornou o pai de nações. Quando nós cremos em Deus, nós deixamos os fracassos para trás e nós nos tornamos em pessoas de sucesso. Por quê? Porque Ele nos capacita para transformar essas circunstâncias de uma maneira positiva, de uma maneira poderosa, de uma maneira realista diante dos nossos olhos aqui na terra, mas antes isso é conquistado no reino espiritual, no reino de Deus. Aleluia! A única coisa, queridos, que permite ao crente, ao cristão, a mim e a você que crê, que professa Jesus como Senhor e Salvador, a única coisa que nós, queridos, que nos permite a ter uma vida vitoriosa, a desfrutar das bênçãos divinas, é a fé, é a nossa fé em Cristo Jesus.
Aquela fé que é derramada sobre nós através de uma aproximação sincera a Ele, mediante a leitura sistemática da palavra do Senhor, mediante a uma vida de meditação na sua palavra. Em Hebreus, o escritor, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a fé nos permite perceber como, certo, o que é não real aqui no mundo se torne real. É isso que a fé faz. Ela nos permite, queridos, como é certo que ainda não é real no mundo físico, se tornar real pela fé. Pela fé. A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a única, diga comigo, a única substância que dá vida ao nosso espírito. Não existe nada mais, queridos, que nos alimenta, que alimenta o nosso espírito, se não ser a nossa fé. Por isso, diante de tudo que nós estamos vendo, ouvindo, sentindo, não deixe essas coisas entrar dentro de você, contaminar o seu coração, sufocar a sua fé, porque a única coisa, a única substância que alimenta, que dá vida ao seu espírito é a fé. Ele mesmo disse: se alguém não nascer de novo, e nós compartilhamos isso agora, não pode ver o reino de Deus. Nós falamos ainda há pouco, queridos, que o novo nascimento equivale a gente receber uma vida de Deus em nosso espírito humano. Deus é espírito e, por sua natureza, só se relaciona com seres espirituais. Se Deus é um ser espiritual, Ele vai se relacionar com o meu espírito, que é um ser espiritual. Paulo, ele disse: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. É um só com Ele. Nós precisamos, queridos, viver isso diante do Senhor. Se nós estamos unidos com o Espírito Santo, com o Senhor, nós somos um com Ele. É tão lindo, né, ver essa questão do novo nascimento. Ele acontece dentro de nós quando Cristo é aceito no nosso coração como nosso Senhor e Salvador. E este novo nascimento, queridos, ele é produzido diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Esse novo nascimento, ele se manifesta diretamente pelo poder do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Sabe como isso acontece? Mediante a fé. É a fé que gera, queridos, o espírito de vida do novo homem. É a fé. É pela fé que nós nascemos de novo. O nascimento físico, ele é somente um passo que deve conduzir um seguinte passo, ou seja, todos aqueles que nasceram precisam ter uma experiência com Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós somos canais de boas novas. Quando nós conduzimos ou somos conduzidos a esse novo passo, que é o novo nascimento da nossa natureza espiritual, queridos, nós vemos que somente quando experimentamos esse novo nascimento é que nós teremos direito de sermos feitos filhos de Deus. E quando isso acontece, os olhos espirituais, eles se abrem e nós podemos então ver o reino de Deus com clareza. Diante de um reino espiritual, nossos olhos começam a ser revelados, começam a se abrir para o mundo espiritual. E aí, queridos, é um processo. Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos intimidade com o mundo espiritual, aleluia, é tão interessante que essa intimidade com Deus nos leva a esse mundo espiritual, e esse mundo espiritual, ele se abre diante de nós, e nós podemos então ver, agora sim ver, com os olhos da fé, as suas ricas, abundantes promessas, bênçãos, todas disponíveis para nós, e pela fé nós podemos alcançá-las. Através da nossa fé, queridos,
não só vemos as promessas no plano espiritual, mas por meio da oração, por meio da aceitação da sua palavra, nós fazemos com que essas promessas se tornem realidades diante dos nossos olhos. Nós não temos medo, queridos, de falar, de compartilhar do milagre nesse momento em que a fé se manifesta diante de nós. Como nós estamos vendo numa situação atual, o caos, nós precisamos confessar o milagre, porque se a fé está dentro de você, você vai confessar o milagre. Por quê, queridos? Porque embora nós não possamos vê-lo, ele já nos é uma realidade pela fé. Irmãos, há tanto poder na fé, que tudo quanto parece impossível se alcançar e se conquistar por meio dela. A fé nos faz conquistar coisas impossíveis. A fé é tão fundamental para o cristão, queridos, que só no novo nascimento ela é mencionada 128 vezes. Isso significa que cada vez que se pronuncia uma palavra de fé, acontece coisas, queridos, extraordinárias. Cada vez que nós professamos uma palavra de acordo com as promessas do Senhor, grandes coisas começam a acontecer na vida de um homem, de uma mulher. Nesse momento de caos, nós não temos que confessar o caos, nós temos que confessar a vitória, não temos que confessar a derrota financeira, nós temos que confessar as bênçãos financeiras, nós não temos que confessar a enfermidade, temos que confessar a saúde, porque quando nós fazemos isso, queridos, nós vamos vendo que nós vamos nos tornando homens, mulheres, cúmplices de promessas que estão disponíveis para nós. Tudo isso quando nós dependemos totalmente de uma fé em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero ir concluindo agora essa mensagem com você, dizendo que a fé, ela nos impulsiona sempre para a frente. A fé, ela nunca te deixa estacionado no mesmo lugar. A fé nunca faz com que você regride, a fé faz com que você avance. Este é o momento de não ficar parado, este não é o momento de ficar recuando, este é o momento de avançar pela fé. Viva a vida que Deus te deu, faça tudo o que tem que ser feito, obedeça todas as ordens que estão sendo ditas para obedecer, cumpra tudo, seja cuidadoso, cuide-se. No entanto, viva por fé acreditando nas promessas, acreditando num Deus que te salvou, que te restaurou, que te renovou, que te transformou, que te curou, que mudou a tua vida. Viva uma fé que te impulsiona sempre para a frente. Isso é bíblico, está em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Todavia o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Aqui está, queridos, a vida de um cristão. Viver sempre impulsionado pela fé, olhando sempre para a frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. E nós vemos, queridos, que o propósito de cada ensinamento bíblico é motivar os seus filhos, é motivar os filhos de Deus a avançarem sempre até alcançarem uma estatura da plenitude de Cristo. E o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, Ele nos diz, Ele nos alerta em Sua palavra, que nós, queridos, nós não devemos olhar para trás, nós não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé, como eu disse ainda há pouco, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Essas são as promessas que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Nós precisamos, queridos, nos manter avançando para a frente, olhando sempre para a frente. A fé precisa te impulsionar sempre a olhar adiante.
aquilo que está diante. Deus disse a Abraão: olha o que está diante de você. Deus disse para tantos homens: olha, conquista, e tudo aquilo que você consegue ver, você consegue conquistar. E agora, queridos, concluindo nesta manhã, esta meditação, esta reflexão sobre a fé em ação com vocês, eu quero deixar aqui um conselho espiritual, um conselho pastoral, um conselho de um homem de Deus. Tenha uma mensagem de fé e esperança para as pessoas. Tenha uma mensagem de fé, de paz, de esperança para as pessoas neste momento. Você, como cristão, querido, não viva uma vida recuando, uma vida olhando para trás, uma vida olhando para a direita, para a esquerda, mas viva uma vida de fé, olhando para sempre, abençoando as pessoas que estão à tua volta. Tenha uma mensagem, aproveite esse caos, aproveite tudo o que está acontecendo e seja um canal, um mensageiro de Deus. Leve mensagem de fé, de esperança, de paz, de amor para as pessoas. Nós vivemos em uma sociedade, queridos, onde sempre se busca algum culpado, e talvez o problema atual mais forte neste momento se chame culpa. Não deixe a culpa fazer com que você recue, ou que você se estacione. Não. As pessoas, queridos, elas lutam, elas estão lutando neste momento, desesperada por algo, e o espírito de culpa às vezes perseguindo-as por causa das coisas que já aconteceram, fizeram ou deixaram de fazer anos atrás. E nós podemos ver tantas pessoas num momento como esse ser alcançadas através de uma mensagem de fé, através de uma mensagem de esperança, de paz. Quando nós olhamos para a Bíblia, isso me faz lembrar, falando sobre essa mensagem de fé, de esperança, de amor, que houve uma mulher que ela foi surpreendida no ato de adultério, e ela foi levada até Jesus. Quando chegou lá, meu Deus, disseram assim: na lei nos mandou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas, e tu, pois, o que dizes? Colocaram essa mulher diante de Jesus e fizeram essa pergunta a ele: o que você diz a respeito dessa mulher? Dessa mulher. Meus irmãos, o Senhor, Ele não prestou atenção para o que eles estavam dizendo, mas Ele se inclinou e, ao escrever ali na terra, ficou ali. Mas eles insistiram, eles continuaram perguntando, e Jesus, levantando-se, disse algo, queridos, tão lindo: aquele que dentre vós, sem pecado, que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Seja o primeiro que lhe atire a pedra. E nós sabemos que essas pessoas que estavam tentando condenar essa mulher, ouvindo essa resposta, acusados pela sua própria consciência. Eu acabei de falar, queridos, que um dos grandes problemas na nossa sociedade hoje é a culpa. A culpa de terem feito algo errado, a culpa pelo que fizeram ou pelo que deixaram de fazer no passado. E é por isso que nós podemos usar esse momento, essa oportunidade única, tão importante, para a gente levar uma mensagem de esperança. E aqui, esses homens, por causa da consciência que eles estavam acusando, a Bíblia diz que eles foram retirando-se um por um. E aí Jesus chegou a essa mulher e perguntou a ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Irmãos, essa é uma oportunidade de levarmos uma mensagem de fé, de esperança, de paz, apresentando Jesus como Senhor e Salvador dessas vidas, e dizer a elas: vá,
não peques mais. Receba Jesus em seu coração e não peques mais. Irmãos, a batalha mais forte que a maioria trava em seu interior é pela vergonha do pecado que aconteceu no passado, e isso lhes tira a paz na consciência. Nós precisamos levar uma mensagem de paz para as pessoas neste momento. Nós precisamos levar uma mensagem de tranquilidade, de segurança, de confiança, e só aqueles que têm a sua fé em ação é que conseguirá fazer isso. Você vai chegar ali diante de Deus e dizer: Senhor, ajuda-me a levar essa mensagem de esperança. Sabe por quê, queridos? Porque Satanás, ele não faz isso. Satanás, ele vem como um inquisidor, ele vem tentando colocar o dedo na ferida das pessoas, e a cada momento ele começa a dizer a essas pessoas que estão que estão debaixo dessa culpa: você é culpado, você é culpada. Você se lembra do que você fez no passado? Você se lembra que você é um miserável? Você se lembra que você é um hipócrita? Que você não consegue? Que você é um zero à esquerda? Que nada vai vencer? Que você não vai vencer? Que você não vai conquistar nada? E aí, queridos, as pessoas ficam encurraladas, como nós estamos vendo nessa situação atual, as pessoas encurraladas. E às vezes elas tentam sair, elas tentam achar uma solução para os seus problemas, mas nós sabemos que a única solução dos seus problemas está em Cristo Jesus. Essa é a única saída, e nós somos homens, mulheres, que podemos colocar nesse momento a nossa fé em ação e levar até essas pessoas cura, não física apenas, mas cura espiritual, salvação para as suas vidas. Não deixar mais que a culpa as persiga. Nós, queridos, precisamos, eu e você, crer que Jesus Cristo, Ele é o único que pode nos ajudar. Ele é o único que pode ajudar essas pessoas. E eu e você precisamos ser canais de Deus na vida destas pessoas. Amém, queridos? Receba da parte do Senhor essa mensagem nesta manhã. Fé em ação. Uma fé que se move, uma fé que está sempre em movimento, levando uma mensagem de esperança, levando uma mensagem de paz ao coração das pessoas que precisam desta paz. Amém? Nós estamos hoje, queridos, vivendo um dia muito especial. Nós estamos vivendo o 14º dia de jejum como igreja local aqui na Insegec, São José dos Campos. E nós vamos entrar hoje no 15º dia, hoje é o 14º dia, e nós vamos entrar hoje às 18 horas no 15º, hoje nesse 14º dia, que nós estamos gerando aquilo que nós ministramos na live de ontem, sobre um jejum que é aceitável diante do Senhor. Nós vimos que é ir até as pessoas, que é deixar de apontar um dedo acusatório, um dedo em riste, mas é a gente ir até elas. Esse é um jejum aceitável, ajudar os necessitados a levar uma palavra, e neste dia nós estamos gerando isso. Mas hoje, queridos, às 18 horas, nós estaremos conectados junto com a apóstola Valnice, recebendo da parte do Senhor como corpo mais uma vez. Não teremos a nossa live às 20 horas, mas a partir de hoje às 18 horas, eu gostaria que você estivesse fazendo algo aí na sua casa. Você, homem, você que é o cabeça, você que é o sacerdote, se porventura o seu marido não é cristão e você, esposa, é sozinha, eu queria que hoje, às 18 horas, no momento em que nós estivermos conectados com a apóstola Valnice na ministração, juntamente com ela, no momento em que nós formos ceiar junto com ela, nós vamos ceiar inclusive agora, aqui neste momento, declarando este novo dia, entrando a partir de hoje às 18 horas, nesse 15º dia de jejum e de oração. E o que nós vamos estar fazendo? Senhor, faça com que a minha fé esteja em ação,
para eu levar uma mensagem de fé, de esperança e de amor. E eu gostaria, queridos, de pedir algo aqui na nossa igreja, como igreja local. Eu queria abençoar a sua vida, e eu queria abençoar você, para que hoje, no momento da ministração da apóstola Valnice, você pegasse um pouquinho de óleo e um pouquinho de suco de uva, misturasse num recipiente, e você, sacerdote, você, homem da casa, como eu disse, se não tem um homem, esposa, os filhos juntos, e você colocasse o óleo juntamente com o suco de uva nos umbrais, na verga da sua porta. Unja a sua porta, declarando aquilo que está no livro de Êxodo, capítulo 12. Tome o livro de Êxodo, leia ali o capítulo 12 de Êxodo, e você vai saber como fazer a aplicação e a confissão do sangue de Jesus Cristo sobre a sua casa. Claro que é uma casa física, mas representando uma segurança espiritual, uma segurança emocional, uma segurança de saúde, uma segurança espiritual para a sua casa, para a sua família. Amém, queridos? Hoje às 18 horas, unge a sua casa, unge os umbrais, unge as vergas da porta da sua casa, declarando a proteção de Deus. Todas as vezes que você sair para fora da sua casa, todas as vezes que você entrar para dentro da sua casa, você vai sentir ali a proteção da parte do Senhor através dessa unção. Amém, queridos? Nós estamos hoje num dia também muito profético, muito espiritual, muito poderoso, um dia em que nós estamos vivendo um jejum nacional, hoje dia 5 de abril, domingo. Que coisa linda, queridos. Nossos olhos estão vendo algo que nós geramos sobre esta nação, que já vem sendo gerado há muitos anos através de tantos intercessores. E um desses intercessores, a nossa líder apóstola Valnice, declarando que o Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção. E toda uma nação hoje em uma só voz, em uma só linguagem, através de um decreto, de um jejum presidencial. Hoje nós vamos, queridos, estar unidos em uma santa convocação também do nosso próprio presidente Jair Messias Bolsonaro para um jejum nacional, dia 5 de abril. Nós vamos estar declarando, segundo a Crônica 7:14, esse texto que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter e se arrepender, queridos, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua nação. Todos nós como família, eu e você, todos os líderes, todos os irmãos, declarando no nosso Brasil, aleluia, que ele pertence ao Senhor Jesus. Eu queria que você nesse dia estivesse juntamente conosco, reunidos neste propósito de jejuar, de declarar a nossa nação rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quero orar com você nesta hora. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças por essa palavra, Senhor. Vivermos nesta terra diante de um caos, uma fé em ação, uma fé sendo movimento nas nossas vidas. Nós abençoamos a nossa nação, Senhor, este jejum nacional em que o Brasil inteiro, através de um decreto presidencial, para de se alimentar, para orar, para se humilhar, para jejuar, para se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. E nós cremos que o Senhor ouvirá a oração, a súplica, o jejum da nossa nação, Senhor, e se arrependerá e se voltará para Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta manhã.
Nesta hora nós tomamos, Senhor, este pão, nós tomamos, meu Deus, este suco da uva, que nós estamos aqui como igreja local, Senhor, a partir de hoje às 18 horas, entrando no 15º dia de jejum, juntos, como família, reunidos, Senhor, como igreja local, e nós estamos determinando e declarando, Pai, um tempo de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre a igreja local, sobre a nossa nação, e estamos nos apropriando, Senhor, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, representado neste pão, neste suco. Nós consagramos estes elementos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo nesta manhã, Senhor, e ao comermos e bebermos deles, nós estamos comendo e bebendo vida, a vida que Cristo entregou na cruz por nós. O sangue que foi derramado, neste sangue, Senhor, nós temos os benefícios daquela cruz, a troca do Calvário, mesmo que injusta, nós nos apropriamos das bênçãos e o Senhor tomou toda a nossa maldição naquela cruz. Nossa nação, Senhor, arrependida, prostrada diante do Senhor, Jesus morreu pela nossa nação e pelas nações da terra. Pelo sangue de Jesus nós declaramos, Senhor, que nós fomos redimidos, perdoados, limpos, justificados e santificados. Juntos nessa hora como igreja, Pai, unidos em fé, num só espírito, num só coração, nós comemos deste pão e bebemos deste suco, comemos da carne e bebemos do sangue, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Coma dando graças ao Senhor. E beba também agradecendo ao Senhor. Graças te damos, ó Espírito Santo. Levante a sua voz mais um minuto e agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela entrega do seu único Filho. A palavra diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você e eu, queridos, cremos neste Filho de Deus, nós já fomos transportados do reino das trevas para um reino de luz. Somos reis e sacerdotes, e já hoje nesta terra nós reinamos com Cristo. Nós reinamos hoje em vida. Por isso, faça com que a sua fé viva em ação. Faça com que a sua fé se manifeste em ação, em nome de Jesus. E eu gostaria neste momento, queridos, de exercitar juntamente contigo a minha fé e a sua fé. E eu gostaria que aí na sua casa você tomasse a sua oferta, o seu dízimo, e nós vamos nesta hora orar juntos, exercitando a nossa fé. Se você não tem como vir aqui ao templo durante a semana, passar por aqui, se você quiser passar, você poderá devolver o seu dízimo e a sua oferta. Se você não puder e quiser fazer uma transferência online, um DOC, uma TED, aqui está o número da conta, o número da agência. Se você tem conta em outro banco, aqui está o CNPJ para ajudar, auxiliar você a fazer a sua transferência. Se for no templo, se não for via online, pegue assim mesmo a sua oferta e o seu dízimo, e nós vamos orar nesta hora. Nós vamos consagrar esses recursos, e na oportunidade que você tiver de vir ao templo, o recurso que você consagrou no domingo passado, no domingo retrasado, o dinheiro que nós vamos estar orando nessa hora, consagrando ao Senhor, nós vamos trazer no momento oportuno para a casa do Senhor.
Segure o seu dízimo e sua oferta e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós como igreja nessa hora abençoamos os recursos financeiros do teu povo. Nós declaramos que em meio a esse caos financeiro, Senhor, este caos econômico, a tua palavra diz que nós, seus filhos, Senhor, comeremos o melhor desta terra. Nós declaramos que estamos guardados, as nossas finanças estão guardadas, nós somos fiéis à sua palavra. Nós, Senhor, ofertamos, nós dizimamos e a tua palavra diz que nós podemos fazer prova do Senhor quando nós obedecemos a palavra do Senhor. E nesta hora, juntos em concordância, nós declaramos consagrado, Senhor, esse recurso financeiro, este dinheiro, que abençoa o teu reino, que abençoa a tua casa, que faz com que o seu evangelho continue sendo pregado, Senhor, dia após dia. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos nessa hora, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas. Declaramos a tua bênção sobre as nossas famílias, declaramos as tuas bênçãos sobre o trabalho, sobre a vida financeira de cada irmão. Declaramos que não faltará nada, Senhor, que haverá sustento e Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero declarar uma semana de paz, uma semana de shalom, uma semana de gozo, uma semana aonde a tua fé entre em ação, em operação, e você desfrute e viva tudo aquilo que Deus preparou para você nesta semana. Em nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos e eu quero abençoar você com a bênção araônica, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, te dê a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Amém e amém. Um forte abraço para vocês. Um beijo no teu coração. E nos vemos amanhã às 20 horas na nossa live com a igreja local, em nome de Jesus. Amém e amém.